Vamos para a segunda parte hoje à noite do curso de Teologia Bíblica, lição 3 sobre o maior problema da humanidade, o pecado. E é bom ver os diversos vídeos lá, as pessoas que estão participando, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos dar continuação falando sobre quais são alguns pecados específicos. Eu queria dar uma olhada em mais duas leituras com vocês e depois vamos dar continuação no restante da lição. Até este ponto 2 e ponto 3 realmente é a maior parte do estudo e consome a maior parte do tempo. Mas o restante da lição, do ponto 4 até o final da lição, vai muito rápido. Eu vou trabalhando nesta lição e se de repente no final sobrou tempo, eu quero ensinar algumas coisas que não estão aqui. Caso que você tenha perguntas sobre Salmo 51 ou Romanos capítulo 5, que são leituras associadas com este assunto do pecado hoje à noite. Mas Apocalipse, o último livro, quase a última página, Apocalipse 21, 8, tem uma outra lista de pecados, alguns parecidas, até eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. Nós vimos em Gálatas uma lista, e não é uma lista exaustiva, até no final da lista diz, e coisas semelhantes a estas. O Apocalipse 21, 8 tem outra lista, Romanos capítulo 1, 28 a 32 tem outra lista, 1 Coríntios 6, 9 a 20 tem outra lista. Você pode ver adultério, efeminado, sodomita, ladrão, maldizente, pode ver diversas coisas aqui, soberba, avareza, e assim por diante. Eu vou simplesmente destacar Apocalipse 21, 8 e continuar na lição, só para você ver que tem coisas que Deus proíbe para o nosso bem-estar e porque Ele nos ama. Apocalipse 21, 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, já vimos essa, os que praticam feitiçaria, já vimos essa, os idólatras, já vimos essas, e todos os mentirosos, não vimos essa. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Ele não só mencionou coisas que nós não devemos fazer, ele também mencionou a consequência eterna, o lago de fogo. Um batismo no lago de fogo, um batismo onde você nunca sai do lago. É um castigo por causa do pecado, e a gente conversa mais sobre o castigo daqui a pouco. Mas uma lista aqui. Os covardes. Os covardes têm muito a ver com a época. Durante a época de Apocalipse, o Império Romano perseguindo os cristãos, a igreja, por 249 anos, e literalmente eles bateram na sua porta. Diz, você é cristão? E se você é cristão, você foi convidado a adorar o imperador e negar Jesus, ou você foi morto na hora. E alguém que diz, eu vou negar Cristo e eu vou adorar o imperador para continuar vivendo, era um covarde. Na época, devia ficar de pé para Cristo e morrer pela causa e viver eternamente. Mas ao invés disso, ele decidiu viver um pouquinho mais aqui e a morte eterna no lago de fogo era a troca. Que mais? Os incrédulos, quem não acredita, os depravados. Veja duas aqui que eu quero destacar. Assassinos e mentirosos. Nos olhos de Deus, qual é pior? Mentiroso ou assassino? Para Deus, tudo igual. Não existe pecado grande, não tem pecado pequeno. Todo pecado é igual. Comeu fruto, fora do jardim. Mentiu, fora. Assassinou, fora. Agora, eu sei, hoje para nós pensamos que assassinato é muito mais sério do que mentira. Ou eu sei que tem consequências. Alguém faleceu. Mas, para Deus, mentira tem o mesmo peso. Porque Ele só tem um outro pai. O pai da mentira. E se você prefere Ele como pai do que o Todo-Poderoso como pai, mente.
Se você mente, você não é nada de Deus. A mentira vai separar você de Deus. Então não tem pecado grande e pecado pequeno. Todos são iguais diante de Deus. Mesmo no nosso mundo, um assassinato em nosso mundo físico, pela aparência tem consequências maiores. Agora, vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, até eu vou voltar na primeira parte do nosso esboço. Em Mateus capítulo 5, falando sobre quais são alguns pecados específicos. Olhe Mateus capítulo 5, 27 a 28, e vamos ver outro tipo de pecado que Jesus levanta. E eu vou repetir ainda a razão que eu falo sobre as mulheres se vestindo com decência. Mateus 5 até destaque isso. Mateus capítulo 5, o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus Cristo está falando em capítulos 5, 6 e 7. É uma pregação só. Se chama o Sermão do Monte. Jesus está explicando que o reino de Deus será estabelecido e ele está explicando como são os princípios de como viver no reino de Jesus. Então, ele falou, versículo 27, até ele citou como era debaixo de Moisés. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Um dos 10 mandamentos do Velho Testamento. Mas a gente não segue o Velho Testamento. A gente não segue os 10 mandamentos. A gente siga Cristo, porque a lei dele é muito superior. Veja como a lei de Cristo é superior. 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Jesus diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. A lei de Cristo é muito mais, muito superior à lei de Moisés. Ele falou que se uma mulher, homem, olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ele não falou com ela, ele não tocou nela, ele só tinha uma fantasia na cabeça sobre tirar a roupa dela, tirar a relação sexual, tudo na cabeça. E por ele pensar assim, Jesus diz que ele está pecando. Sabe o pecado que Jesus está destacando aqui é o pecado no pensamento. Jesus sabe, se nós podemos limpar nossos pensamentos, ou nós não vamos cometer fisicamente muitas das ações. Se, por exemplo, em capítulo 5, versículo 21 até 25, ele falou: se você odeia alguém, você é um assassino. Jesus diz que alguém que odeia outra pessoa acaba matando eles. Começa tudo na mente. Versículo 28, se olhar para a mulher, de cobiçar, só de pensar, vai cometer o ato físico. Ciúmes, se é muito ciumento, acaba roubando um dia. Jesus quer limpar nossa mente física. Olha Mateus capítulo 15, versículo 9, e Jesus vai destacar exatamente isso. Capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Quase lá? Jesus quer nos ajudar a limpar nossos pensamentos. Ele diz isso: pois do coração... Bem aqui, não está falando dessa coisa que está batendo do peito, eu nem posso falar a palavra. Então, mandando o sangue passar pelo corpo. Não é deste coração. Ele está falando aqui nosso coração, a nossa cabeça. Pois do coração saem os maus pensamentos. Se você tem maus pensamentos de cobiça, de ódio, de ciúmes, o que vai acontecer? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, Jesus quer que a gente tenha cuidado com o que a gente pensa e assim evitar o pecado físico. Eu vou te passar algumas coisas que vão te ajudar a evitar esses pecados no pensamento. Mais uma ideia rapidinho antes, falando sobre a mulher se vestindo com modestia. Se você já andou na rua aqui no Brasil e você já viu uma mulher bonita passar, não é nada errado em ver uma mulher bonita. Deus fez todas as mulheres bonitas e é inevitável ver uma mulher bonita. Mas o problema é o que acontece na cabeça do homem depois que viu.
Ele simplesmente, uau, mulher bonita, vamos pensar em outras coisas. Ou, por causa da maneira inapropriada da mulher vestir com shorts lá em cima, o decote bem em baixa, os leggings apertadas, você já presta atenção no centro, todos os homens fez, todos, pegou a atenção de todos. Porque Deus fez o homem assim, estimulado com os olhos. Então temos que ter cuidado. E homens, não é errado ver uma mulher bonita. É errado criar uma fantasia na cabeça. Este é o pecado. Agora, eu vou te ensinar como evitar maus pensamentos. Não faz parte da lição em si, mas eu vou te dar 3 dicas rapidinho. Olha em Mateus capítulo 12, desde que estamos aqui perto. Vou te dar uma dica de como cuidar de sua mente. Porque eu sei que nós somos bombardeados todo dia com pensamentos ruins. Eles estão em outdoor, vendendo sapatos e mulher quase não tem roupa. Eu não sei se estão vendendo roupa ou mulher. Mas eles usam muito relação sexual na televisão, na propaganda, nas revistas. Nós somos bombardeados com maus pensamentos. Então nós temos que fazer alguma coisa para não cometer o pecado no pensamento. Nós vamos ouvir coisas, nós vamos ver coisas. Mas Jesus é como se fosse um agente na alfândega no aeroporto. Quando alguém vai pousar no Brasil dos Estados Unidos, tem que passar pela alfândega e o agente do alfândega vai olhar na sua mala, ver se tem coisas que não devem atravessar a fronteira. E ele vai tirar da mala e mandar você na viagem. Ele vai separar coisas que não devem estar na mala. Mesma coisa com nossa cabeça. Se Jesus mora lá dentro, quando nós escutamos coisas erradas, vemos coisas erradas, Jesus diz, não, isso é fora. Então lança fora, não fica pensando nessas coisas. Veja aqui em Mateus 12, 43 até 45. A Bíblia diz, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde sai. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus, falando com este povo, obviamente, ele eliminou a maldade da vida de alguém. Mas esta maldade voltou e multiplicou na cabeça da pessoa. Por que a maldade conseguiu voltar na mente? Por que a pessoa está pecando novamente de forma pior? A resposta está no final do versículo 44. Quando esta maldade voltou, diz que encontrou a casa desocupada, varrida e em ordem. Este é o problema. A cabeça está desocupada. Eu sei que todos nós moramos em casa própria, tem quintal, a gente vai viajar de vez em quando de férias e ficamos fora de casa 2, 3 semanas. Nenhum de nós deixamos nossa casa desocupada, porque desocupada alguém vai invadir, roubar o som e a geladeira e você vai chegar para uma casa vazia mesmo depois das férias. Então quando a gente viaja, a gente pede para alguém ficar em casa, ficar de olho em casa, alimentar o cachorro, manter a luz acesa para ninguém invadir a casa. O Satanás quer invadir a nossa casa. E como ele vai fazer isso? Quando a sua cabeça está vazia, mente vazia, é a oficina do diabo, diz os brasileiros. Bom ditado. Não está escrito na Bíblia, mas bom ditado. Mente vazia é a oficina do diabo. O que temos que fazer para evitar maus pensamentos? É ter bons pensamentos. Eu tenho uma caneca aqui de café. Uma artista aqui em Guarapuava fez esta arte aqui na escola de inglês CNA, Dona Maria. Ela me deu de presente quando eu dei aula para os alunos lá recentemente. Mas aqui eu estou tomando café e está pela metade. Quando eu estou num restaurante, tomando um refri, tomando uma água, jantando, e o garçom está prestando atenção. Se minha caneca, o meu copo, está pela metade,
Ele passa, ele enche. Eu tomo. Ele passa, ele enche. Eu tomo. E cada vez que vai ficar vazio, ele enche. Como Satanás faz com nossa cabeça. Nossa cabeça está vazia, ele vai encher. Nós vamos ficar bombardeados. Como eu posso impedir o garçom de colocar mais lá? Eu vou deixar cheio. Está cheio, eu não vou tomar, está cheio, ele vai passar, ver, xícara está cheia, copo está cheio, ele não vai colocar mais nada lá. Satanás passa perto de nossa cabeça, mente vazia, ele vai trabalhar. Mas se você mantém a sua cabeça cheia de coisas boas, Satanás não tem espaço nenhum. Você não vai pensar coisas ruins, você não vai falar coisas ruins, você vai agir apropriadamente. Você vai começar a pecar menos. Talvez nem pecar. Passa o dia inteiro sem pecar, porque a cabeça está cheia de coisas boas. Deixa-me dar um exemplo do que nossa cabeça devia estar cheia. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Leitura muito interessante. Quero abrir para Filipenses 4, versículo 8. Apóstolo Paulo está tentando incentivar as pessoas a ter paz na vida. Não culpa, não agitados, não ansiosos. Então ele vai dando uma receita de como alegrar-se sempre, como ter paz. E ele fala em versículos 6 e 7 sobre orar. Apresenta a Deus as preocupações e Deus vai te dar paz. Mas ele continua em versículo 8 e ele diz isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo for excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está vendo as coisas em que nós devemos pensar? Coisas boas, nobres, justas, amáveis, puros. Pensem nessas coisas. E o Deus da paz estará com vocês. Muitas pessoas hoje estão com medo. Eles estão agitados por causa do vírus e tudo. Que tal ter um pouquinho de paz? Porque você pensa nas coisas certas e o Deus de paz está junto com você. Quando você acorda, o que está pensando? Está orando? Está lendo a palavra? Está tendo comunhão com a família? Você está pensando em boas coisas? Lendo coisas apropriadas? Muitas pessoas estão assistindo filmes com cenas de nudez e palavrões e essas não são coisas nobres e justas e puras e amáveis. Algumas pessoas estão lendo revistas com coisas inapropriadas. Estamos escutando noticiário, nada contra o noticiário, mas muitos dos noticiários são más notícias, não são bons pensamentos. Sabe, cada um tem que decidir por si, mas eu desliguei minha televisão 8 anos atrás. Eu não tenho assistido noticiário faz anos. E eu coloco coisas boas na minha cabeça e eu te falo por mim. Eu estava viciado nos filmes, viciado na televisão, eu tinha que assistir todo dia. E quando eu comecei a eliminar da minha cabeça, minha cabeça tem pureza lá dentro. Eu penso melhor, sinto melhor. Eu não sou perfeito, ainda eu falho, mas eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era. Ainda eu gosto de assistir um bom filme, não há nada errado em assistir um bom filme, mas escolha um filme que é apropriado para toda a família assistir. Coloque coisas boas na sua cabeça. Agora, vamos continuar nesta lição com uma outra dica de como manter Satanás longe. Que tal Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8? Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele fala que nós devemos nos aproximar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Tiago capítulo 4, 7 e 8. Aproxima-se a Deus e ele se aproximará de você. Sabe uma coisa? Quer manter Satanás longe? Fique perto de Deus. Porque Satanás tem medo de Deus. Você perto de Deus, Satanás está longe. Mas se você não está orando a Deus, procurando a Deus, admirando a Deus, cantando a Deus, lendo a palavra, orando, simplesmente passando coisas boas na vida, coisas que Jesus faria. Se você não faz essas coisas, e você fica longe de Deus, longe do louvor, longe de leitura da Bíblia, longe de oração, longe do povo de Deus, Satanás vai se aproximar. Tem uma passagem em 1 Pedro 5, versículo 8.
1 Pedro 5, versículo 8, diz que Satanás é como um leão e ele está por toda parte procurando alguém devorar. 1 Pedro 5, 8. Se você assiste aqueles documentários no Animal Planet ou National Geographic, faz anos que eu não tenho essas coisas, mas eu lembro quando minhas crianças assistiram esses documentários sobre animais na África, e você tem as gazelas lá comendo, ficando alerta, olhando. Sempre tem um leão escondido lá no mato. Ele está escondido, quietinho, assistindo o rebanho, esperando uma doente, um idoso, uma jovenzinho que não acompanha o rebanho, e quando eles pulam e o rebanho vai embora e deixa o doente, deixa o idoso, deixa a criança, eles comem aquela, longe do rebanho. E o ponto é, se você quer manter Satanás longe, faça o que está fazendo hoje à noite. Fique perto do rebanho. O leão, o lobo, nunca ataca o rebanho, porque vai receber uns 50 coisas na cabeça. Então o leão não quer se machucar. Ele vai pegar o que é fácil de comer. Então, fique perto do rebanho, fique perto de Deus, mantenha sua cabeça cheia de coisas boas e você vai manter o pecado longe de sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, também não está nessa lição, mas vale a pena anotar e refletir amanhã. Uma boa reflexão para você parar amanhã e ler Hebreus 3, 12 e 13, onde Deus incentivou a gente a incentivar, encorajar um ao outro todos os dias, para não ficar cauterizado pelo pecado, não endurecido pelo pecado. Precisamos de encorajamento diário. E é uma bênção hoje ter WhatsApp. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que me incentiva todos os dias. A gente manda versículos uns aos outros, ore uns pelos outros, diz bom dia uns aos outros, conversamos durante o dia, motivamos uns aos outros. E que bênção este convívio com o rebanho de encorajamento diário. Ok, nós vamos mudar de marcha e nós vamos para o próximo ponto da lição, que, ponto 3, vocês estão vendo na tela, quem tem pecados? Vamos para Romanos 3, 23. Este ponto é muito mais do que Romanos 3, 23, mas vamos dar uma olhada lá. Romanos 3, 23. E ver quem tem pecados. Enquanto estudamos isso, sempre temos que lembrar o contexto maior do livro, não simplesmente um versículo solitário. Nós vamos ver Romanos 3, 23. Todo mundo chegou? Diz isso. É o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja na cidade de Roma, e ele disse: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De acordo com esta leitura, quem tem pecado? Todos nós que estamos nesta sala de aula hoje à noite tem. Nós sabemos a diferença entre o bem e o mal, e nós decidimos fazer o mal. Nós deixamos de fazer o bem, culpado. Até aquelas listas que nós vimos aqui em cima, Gálatas capítulo 5, sobre lascívia, a imoralidade, os ciúmes, o inveja, a discórdia, seja o que for. Quantos de vocês cometeram alguns desses pecados? Eu culpado. Eu já cometi vários desses pecados. E era meu maior problema. Nós estamos procurando uma solução nesta lição e também uma solução nas próximas lições para eliminar o pecado. Mas culpado, eu já fiz vários. Mateus 5, olhar para uma mulher impura, culpado. A maioria dos homens fizeram isso. Mas quem tem pecado? De acordo com esta leitura, todas. Deixe-me destacar algumas coisas sobre este versículo para raciocinar junto. Diz, pois todos pecaram. E a palavra pecaram existe 3 vezes no livro de Romanos. Capítulo 2, 12, capítulo 5, 12, e aqui ele fala pecaram. É um verbo no passado, e indica alguém que fez algo errado. Olha em 2:12. Deixe-me ver. Toda aquela que pecar, lá está, sem a lei também perecerá. E toda aquela que pecar sob a lei, pela lei, será julgado.
É um ato de fazer alguma coisa errada. Eu sei o que eu devo fazer ou não fazer, eu faço o contrário. Olha em capítulo 5, versículo 12, que seria bom a gente ler este capítulo, Romanos capítulo 5 inteiro hoje à noite, se der tempo. Mas 5:12 diz isso. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte espiritual no contexto de Romanos, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E lá está aquele verbo, é um verbo no passado. Alguém tomou a decisão de Adão e Eva comer, de roubar, de mentir, de adulterar, fornicar, assassinar, pensar errado. Pecado. Agora, ele diz aqui que todos pecaram. Well, nem todo mundo. Jesus nunca pecou. Jesus era um homem, ele não está incluído aqui. Por que ele falou aqui a palavra todos pecaram? Você tem que considerar a audiência de quem está recebendo este livro. Se você ler em capítulo 16 de Romanos, você vai ver uma lista de nomes. Paulo vai dar saudações para várias pessoas que ele conhece que mora em Roma. Paulo nunca esteve em Roma, Paulo não iniciou a igreja em Roma, mas ele conhece várias das pessoas que moram lá porque ele pessoalmente ensinou e batizou eles em outras cidades. Tipo, versículos 3, 4, 5, sobre saudai a igreja na casa de Priscila e Áquila. Ele conheceu eles em 1 Coríntios 18, na cidade de Corinto, Atos 18. Ele conheceu eles lá. Então, várias dessas pessoas que Paulo conheceu em outros lugares agora moram em Roma, fazendo o comércio deles e participando na igreja. E a igreja de Roma é uma igreja dividida. Se você ler todos os nomes em capítulo 16, você vai ver uma lista de nomes judaicos, e você vai ver uma lista de nomes de não-judeus, gentios. E a igreja está dividida entre judeus e gentios. E Paulo quer unir esta igreja novamente. Então, em capítulo 1, ele fala, gentios, vocês pecaram. Capítulo 2, judeus, vocês também pecaram. E quando ele chega em capítulo 3, diz, todos vocês, judeus e gentios, todos vocês pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, este é o contexto, todos pecaram. E falando com você, falando comigo, todos nós pecamos. Mas eu quero levantar um assunto aqui por alguns minutos, que não está destacado no esboço, mas seria bom você tomar algumas anotações agora no seu caderno. Sabe, tem outras pessoas no planeta Terra que não têm pecados. Sabemos que Jesus ficou aqui 33 anos, um homem, ele nunca pecou, é por isso que ele é nosso Salvador. Ele nasceu puro, ele viveu puro. Sabe, quem são as pessoas no planeta Terra hoje que não têm pecado? As crianças. As crianças. E eu quero conversar sobre as crianças um pouquinho. Hoje em dia tem uma doutrina ensinada em diversas igrejas diferentes que se chama o pecado original. Pecado original. Agora, a doutrina diz que as crianças vão herdar o pecado de Adão e Eva. Eles vão nascer com o pecado de Adão e Eva. Ou, algumas pessoas explicam de uma outra forma, por causa da relação sexual entre os pais, que é pecaminoso, produzir um filho e agora o filho tem pecado, então nasce pecador. Então é por isso que eles fazem batismos de crianças, porque eles acham que eles nascem culpados, herdou o pecado original. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, a frase pecado original não consta na Bíblia em nenhum lugar. Não existe. Mas houve um pecado original. Eva cometeu. É o pecado dela. E logo em seguida, Adão pecou. E ele tem seu próprio pecado original na vida dele. Mas a frase não existe. Mas houve um pecado original. Eva cometeu. Ela é culpada pelo pecado de comer daquela árvore. Eu não fiz aquele pecado. Só ela é culpada. E o que eu quero fazer agora é deixar a Bíblia falar e comprovar que as crianças, quando eles nascem, as crianças são como este quadro branco que eu falei. Eles são
limpo, eles não têm nada na cabeça. E nós pais vamos ensinar eles o certo e o errado. E nós vamos escrever na cabeça deles. E um dia, cada criança é diferente, mas um dia, com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, depende da criança, cada um amadurece de uma forma diferente nessas idades, mas em algum lugar, 9, 10, 11, 12 anos, a criança vai começar a distinguir entre o bem e o mal. E eles vão escolher o mal. E eles vão sentir a culpa que Eva sentiu. Você vai assistir isso nas vidas. Eles eram tão puros e inocentes. Com 1 ano, 2 aninhos, eles escapou do banho e estão correndo nu por toda a casa, com inocência. Mas chegando 8, 9, 10 anos, eles estão fechando a porta, se vestindo sozinho, porque eles sabem a diferença do bem e o mal agora. Mas na criança, eles são da maior inocência, são puros. Eu quero comprovar que crianças nascem puros, crianças não nascem com pecados. Vamos começar no Velho Testamento, numa leitura em Ezequiel, capítulo 18. Vai no Velho Testamento. Se você chega em Salmos, vai para a direita, logo você encontra. Depois de Salmos vem Provérbios, Isaías, você vai ver Jeremias, e logo depois de Jeremias vem Ezequiel. Ezequiel 18. Versículo 18. Ezequiel 18, versículo 18 a 20. Seria uma boa ideia anotar isso no seu caderno. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ezequiel 18. Nós temos o profeta Ezequiel escrevendo. Está escrevendo mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer. E o que está acontecendo? A nação de Israel está dividida faz anos. E o norte já foi levado no cativeiro da Síria. E agora Nabucodonosor na Babilônia está dominando o mundo. E está atacando Jerusalém agora. Jerusalém, o povo de Deus, rejeitou a palavra de Deus, então Deus vai discipliná-los, vai colocá-los fora de Jerusalém, como Deus colocou Adão e Eva fora do jardim do Éden. Então, enquanto Ezequiel está escrevendo, quem mais está escrevendo? Jeremias está escrevendo, assistindo a cidade queimar. Ezequiel já é um prisioneiro da Babilônia. E também Daniel está escrevendo, já preso na Babilônia também. 3 contemporâneos escrevendo. Mas Ezequiel escreve sobre as crianças. Veja o que ele falou. Versículo 18. Ezequiel 18, 18. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Veja o versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Quem é culpado por um pecado? Quem fez o pecado? Se um pai assassinar alguém, o filho tem que ser preso pelo pecado do pai? Obviamente não. Ele diz, o filho não partilha da culpa do pai. Então nenhum de nós temos culpa do pecado de Adão e Eva, e nem os pais. Seja o que nossos pais fizeram, nós não temos culpa. Eu sei que pais fazendo coisas erradas, até as crianças podem sofrer consequências. Tipo, um casal, por exemplo, um homem deitou com uma prostituta na rua, a prostituta engravidou, ela tinha AIDS, agora o homem tem AIDS. O nenê que vai nascer tem AIDS, o nenê vai nascer doente fisicamente. Mas a criança não está morta espiritualmente. A criança está inocente, não tem culpa nenhuma. Simplesmente está sofrendo as consequências físicas de uma ação de adultos. Mas o filho aqui não partilha da culpa do pai. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. Quem pecou?
morre pelo seu próprio pecado. Não os outros. Agora, vamos para um pouquinho de história de Israel. Abre sua Bíblia para Números, lá nos primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Lá no começo do Velho Testamento, e vamos aprender alguma coisa sobre pecado da lei de Moisés. Um pouquinho de história de Israel. Números 14, versículo 29 até 33. Números 14, 29 até 33. E a razão que eu quero destacar esta leitura é porque, você se lembra, Moisés guiou o povo fora do Egito, da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, pararam no Monte Sinai, fizeram um acordo com Deus, receberam os mandamentos de Deus, as 2 tábuas, com todas as leis resumidas em 10. E depois de fazer um acordo, apertou a mão com Deus, assinou no cartório, agora eles vão para a Terra Prometida, onde eles vão morar. Quando eles chegaram na fronteira da Terra Prometida, enviaram 12 espiões, e para ver se a terra mana leite e mel. Os 12 espiões voltaram. 2 espiões falaram, mana leite e mel, vamos lá obedecer a Deus. 10 espiões falaram, sim, mana leite e mel, mas tem gigantes lá, e se a gente entrar, vão nos esmagar como gafanhotos, então nós não vamos entrar. Então, a multidão de Israel, 2 milhões de pessoas, decidiram dar ouvidos aos 10 espiões, e nós não vamos entrar. Sabe o que Deus respondeu? Nós temos um acordo. Nós fizemos um acordo no Monte Sinai. Me obedece, eu vou te dar a terra prometida. Mas por desobediência, Deus falou, vocês vão ficar no deserto por 40 anos, até todos os adultos desobedientes, menos Josué e Caleb, os 2 espiões fiéis, vocês vão ficar no deserto por 40 anos, até todos os adultos morrerem pelo seu pecado, e a próxima geração crescer, e eles vão entrar daqui a 40 anos, e daqui a 40 anos Deus vai dar a lei tudo novamente em Deuteronômio. Deutero, a segunda, nômio, lei. A lei repetida pela segunda vez, 40 anos depois, e a próxima geração entrou, guiado por Josué. No final de Deuteronômio, quando Moisés morreu, e Josué assumiu a liderança e guiou eles atravessando o rio Jordão e conquistaram a terra prometida. E Israel estava em casa. Mas Números 14 é quando houve a desobediência do povo. E veja o que Deus falou para Moisés comunicar ao povo, versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, agora vamos falar das crianças, quanto aos seus filhos sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Levou 40 anos para todos os adultos de 20 anos para cima morrerem. Deus não culpou os jovens de 19 anos para baixo de nenhum pecado. Nenhum. Inocentes. E 40 anos depois, eles entraram na terra prometida. Olha para Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1 é 40 anos depois. Os adultos estão mortos. Moisés é idoso. Ele vai escrever a lei pela segunda vez para a nova geração. Capítulo 5, vamos fazer um acordo novamente com a nova geração e eles vão entrar em Josué. Mas eu quero que você leia Deuteronômio, capítulo 39, porque ele vai resumir o que nós vimos em Números 14. Deuteronômio, capítulo 39. Ele diz, e as crianças?
que vocês disseram que seriam levados como despojo os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal. Eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. As crianças, eles não sabem distinguir entre o bem e o mal. E se eles não sabem distinguir entre o bem e o mal, crianças não pequem. Eu sei que uma criança vai morder a mamãe. Eu sei que uma neném com 1 ano vai bater no rosto da mamãe. Ele não tem a menor ideia o que está fazendo. Está descobrindo as mãos, está descobrindo os dentes. Não tem instrução nenhuma. É um quadro branco limpo. E os pais vão dizendo não, e sim, e escova, e não toca. E eles vão educar eles. Até eles têm uma consciência. E com 8, 9, 10 anos, 11, 12, 13, eles vão saber a diferença entre o bem e o mal. E um dia eles vão cometer o mesmo erro de Eva. Vão escolher mal. Eu quero fazer sozinho. Não precisa de pais. Eu escolho fazer diferente do que os pais falam. E daqui a pouco eles se sentem culpa pela primeira vez na vida. E agora precisam de um salvador igual a gente. Eles acabaram escolhendo a pecar, seu próprio pecado. E agora estão com problemas também. Olha em Deuteronômio 24:16, porque Moisés vai quase encerrando este livro e ele vai destacar este mesmo ponto de novo para esta nova geração. Deuteronômio 24:16 diz isso. Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Eu não vou morrer pelo pecado de Adão e Eva. Se eu vou morrer espiritualmente, se eu vou ficar separado de Deus, vai ser por causa do meu próprio pecado, que eu já fiz, eu já fui separado de Deus no passado. Nosso próprio pecado nos separa. Crianças não nascem com pecado. Agora vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Vamos pular para Mateus 18. Mateus 18, versículos 1 até 4. E Jesus vai falar sobre as crianças. 2 vezes Jesus vai falar sobre as crianças. E depois vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre ele mesmo, quando ele era criança, antes de conhecer a lei de Moisés. Em Romanos 7. Vamos começar com Mateus 18, 1 até 4. Espero que estão anotando e acompanhando comigo. Jesus falando em Mateus 18, lembre-se, o livro de Mateus é a audiência da carta toda, é os judeus, não são cristãos. Esta carta foi usada pelos cristãos para converter judeus na época. Os primeiros 4 capítulos, provas que Jesus é o Cristo. A genealogia, nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, e assim por diante. Capítulos 5 até 7, ele fala sobre os princípios do reino. Até a palavra mais repetida no livro de Mateus, rei e reino. É o evangelho do reino. Bem diferente de Marcos, ou Lucas, ou João, que tem outras audiências e outras perspectivas de Jesus. Mateus é sobre Jesus, o rei. Então ele vai falar muito sobre o reino. E ele continua em capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Será que eu sou maior do que você? Você é maior do que eu? Eles discutiam entre si bastante sobre quem é o maior entre os 12 apóstolos. Então, Jesus vai corrigi-los. E Jesus fez uma coisa, além de falar, ele pegou uma ilustração viva. Veja o versículo 2. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Uma ilustração. E disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. De acordo com Jesus, quem está no reino? As crianças. As crianças são puros. Jesus diz que nós, adultos, precisamos nos tornar como crianças. Veja em capítulo 19, ele vai repetir a 12. Capítulo 19, 13. Depois, trouxeram crianças a Jesus
para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, tentando mandar as crianças embora. Então Jesus disse: deixem vir a minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus diz que o reino pertence às crianças. As crianças já são cidadãs do reino de Deus, porque são puros e inocentes. Eles são em comunhão com Deus. Eles não pecaram ainda, não sofreram o salário do pecado, a consequência, porque eles são puros. Um dia, quando pecarem com seu próprio pecado, serão separados de Deus. Mas por enquanto, Jesus diz, faz parte do reino. Sabe, uma lição extra aqui, só para nos incentivar sobre crianças. Por que Jesus quer que a gente seja crianças? Porque crianças são totalmente dependentes dos pais. Crianças são sinceras, falam a verdade, são transparentes. Adão e Eva eram assim, transparentes, inocentes, sinceros. Mas um dia, quando pecaram, estavam escondidos na escuridão atrás de uma árvore, e Jesus chamou eles de volta para a luz. O que você fez? E eles estão escondidos com vergonha. Sabe, por que nós devemos ser como crianças? Pense nisso. Crianças são sinceras, transparentes e verdadeiras. Quando uma criança está com fome, o que eles fazem? Choram. E eles comunicam, eu estou com fome, resolve logo. E quando uma criança cai, se machuca o joelho, o cotovelo, eles choram, socorro! Eles falam a verdade o tempo todo, exatamente como estão se sentindo. Quando uma criança suja as fraldas, a criança não fica lá cheirando o ar e fingindo, não fui eu. Não, eles não são. Eles não são mentirosos. Eles não fingem. Eles são transparentes. Fui eu. Eu sujei as fraldas. É dor. Por favor, me socorro. Está vendo como crianças são? Puros, inocentes. Eles não escondem nada. Nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos ser abertos. O que eu fiz. Adão e Eva estavam escondidos atrás de uma árvore. Muitas vezes nós tentamos esconder nosso pecado. Esconder pecado exige muita concentração, energia e tempo. Pode imaginar duas bolas de praia cheias de ar e você tenta segurar eles embaixo da água. O que vai acontecer? Eles vão sair. Mas talvez você consiga segurar as bolas de praia embaixo da água e com muita atenção, com muita energia, consumindo todo o seu tempo. Isso não é a vida. E vai sair. Aconteceu com o rei Davi, cometeu adultério com Batseba e vamos esconder, vamos matar o marido, vamos cobrir a coisa, está tudo bem, não fiz nada errado. Natan diz, você é o homem. Nós não podemos esconder pecado. Que tal a gente seja como crianças? Fui eu. Deus vai perdoar, nós vamos ficar inocentes. Crianças são puros e inocentes. Deixe-me mostrar mais um exemplo e depois vamos progredir nesta lição do esboço. Olha em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar de quando ele era. O apóstolo Paulo, um judeu, ele vai falar como ele era quando era criança, sendo criado em judaísmo, bem antes dele se tornar cristão, quando for adulto. Mas em Romanos capítulo 7, versículo 9. Só para estabelecer um pouquinho de contexto aqui, estão prontos para Romanos? Bem rápido. Romanos capítulo 1, gentios pecaram. Capítulo 2, judeus pecaram. Capítulo 3, todo mundo pecou. Capítulo 4, vocês têm que ter uma fé obediente como Abraão. Capítulo 5, devem receber a graça de Deus para perdoar seu pecado. Capítulo 6, ele mostra como receber a graça, nascendo de novo. Capítulo 7, ele vai falar, tchau, lei de Moisés. Capítulo 8, bem-vindo o Espírito Santo para me ajudar a viver como Cristo. Capítulos 9, 10 e 11, ele vai lidar com os judeus que rejeitaram a Cristo e vai explicar como eles devem juntar a igreja. Capítulo 12, como viver a vida cristã em união. Romanos, judeus e gentios unidos, a mesma coisa. Capítulo 13, obedeça a lei da pátria. Capítulo 14,
15, nós temos algumas discussões sobre opiniões entre judeus e gregos, gentios, cultura. Vamos jogar fora as opiniões e amar uns aos outros, aceitar uns aos outros. Capítulo 16, saudação para todo mundo. E se vocês não resolvem esta divisão em Roma e começar a beijar um ao outro com ósculo santo, você está fora da igreja. Está chamando eles para arrependimento a unir esta igreja novamente. Mas no meio desta conversa, capítulo 7, ele está lidando com tchau, a lei de Moisés vai embora. Enquanto ele está lidando com a lei de Moisés removida das suas vidas, porque agora vamos ouvir Cristo, ele falou isso em versículo 9. Ele diz, antes eu vivia. Quando você olha no livro de Romanos, tem duas palavras repetidas, morte e vida, repetido, e cada vez está falando sobre morte espiritual e vida espiritual. Tipo Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não está falando sobre a morte física ou a vida física. O salário do pecado é a morte. Você peca, fisicamente está vivo, espiritualmente está morto como Eva. Fisicamente vivo, mas fora do jardim, separado de Deus. Então, quando ele fala sobre vida, está falando sobre vida eterna. Paulo falou em versículo 9, antes eu vivia. Ele tinha vida espiritual, vida eterna. Qualquer criança tem. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Paulo, um dia, com, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, em algum lugar descobriu que Deus fala e decidiu fazer o que está errado, como Eva, e ele morreu. Bem-vindo ao clube dos pecadores. Ninguém quer fazer parte, mas todos nós fazemos parte. Nós tomamos a decisão e ele morreu agora espiritualmente. Agora, vamos ir para o próximo ponto desta lição. Quais são as consequências do pecado? E nós já temos conversado sobre alguns destes, mas vamos deixar isso bem claro. O restante desta lição vai correr bem rápido. Nós temos uns meia hora, mais ou menos, e vamos fazer o máximo nesta meia hora. Nós vamos terminar esta lição 3 hoje. Vamos ver quais são as consequências do pecado. O pecado sempre tem consequência. Você acha que vai mentir e não vai ter consequência? Está enganado. Acha que pode roubar? Pode dirigir rápido demais no trânsito? Acha que pode passar a perna em alguém? Ninguém viu? Oh, Deus viu. E Deus vai aplicar o castigo. Vamos ver algumas consequências do pecado óbvios na Bíblia. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59. Lembre-se, Isaías foi escrito 750 anos antes de Jesus nascer. O povo de Israel está dividido entre norte e sul. O norte tem 10 tribos, se chama Israel. O sul tem 2 tribos, se chama Judá. É triste, guerra civil entre o povo de Deus. Mas Isaías capítulo 1 diz, vocês têm o maior problema da humanidade. Vocês têm pecado. Ele descreveu o pecado como um vírus contagioso, a lepra. E ele conta pela a carta inteira, vocês precisam se arrepender. Se arrepender. E não só ele fala da consequência que vai acontecer para Israel no norte, eles vão ser levados para a Síria, que aconteceu 30 anos depois. No ano 722 a.C., a Síria veio e escravizou e matou Israel do norte. E ele disse para Judá do sul, vocês têm que se arrepender também, senão Nabucodonosor vem aí. O Nabucodonosor veio mais ou menos 150 anos depois e escravizou Judá e levou eles para o cativeiro por 50 anos. O povo não ouviu a palavra de Deus e Deus botou eles fora de casa como ele prometeu. Ele falou na lei de Moisés, obedeça, mora na terra prometida. Desobedeça, rua, de volta para a escravidão. Este era o acordo no Monte Sinai. Agora, em Isaías 59,
ele não só está falando do castigo que vem fisicamente, mas também pelo livro de Isaías, ele também fala de esperança no futuro. Capítulo 7, uma virgem vai ficar grávida. Capítulo 9, o nome dele será maravilhoso, príncipe da paz. Capítulo 53, ele vai morrer numa cruz e ressuscitar. Muita profecia sobre Jesus em Isaías. Mas veja o que ele falou em Isaías 59, 1 e 2. Consequências do pecado. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Oh, que momento triste. Deus habitava em Israel. Israel era a pátria rica, poderosa, invencível, abençoado por Deus, saúde, tudo uma boa. Mas quando eles começaram a negligenciar Deus, abandonar Deus, começaram a ter idolatria, adorar outros deuses, outras coisas mais importantes do que Deus, começaram a fazer coisas terríveis. O pecado separou eles de Deus. Não pode misturar luz e trevas. E Deus simplesmente pisou fora da vida deles. Estava andando no meio, ele saiu fora. Ele diz, seu pecado se separou vocês de mim. E agora a pátria está sofrendo uma doença de pecado. E não era só uma doença do pecado. É pior do que isso. Você acha que o vírus corona é forte? Você não viu nada. Deus falou, se esta nação não se arrepender de Israel, Nabucodonosor vai chegar com seu exército e queimar sua cidade, colocar ganchos no seu nariz e levar vocês para a escravidão. Vocês vão perder a pátria. Não só a saúde, quarentena, perder dinheiro, não estou trabalhando. Não, vai perder a pátria. Uma nação pagã vai dominar a gente. É isso que ele falou. O povo não deu ouvidos a Deus. Deus mandou Nabucodonosor e nivelou Jerusalém. Perderam a pátria, escravos, na Babilônia por 70 anos. Não só separados de Deus espiritualmente, mas separados fisicamente da própria pátria. Pecado tem muita consequência. Vamos voltar para o Novo Testamento. Ver outra consequência do pecado. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Eu já mencionei este versículo, mas vamos destacá-lo de novo. Romanos 6, 23. Outra, não é só separação de Deus, morte espiritual também é uma consequência. A Bíblia diz aqui, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Eu sei que todo mundo quer ganhar seu salário mínimo, ou 2, ou 3, ou 4 salário mínimo, se for possível. Quem quer ganhar o salário do pecado? Sabe, se você peca, é isso que você vai ganhar. Morte. E não está falando sobre morte física. Eu sei que alguém pode ultrapassar o limite de velocidade, entrar numa curva, ter um acidente e morrer fisicamente, eu sei. Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando sobre o ato de mentir, ou roubar, ou pensar errado, pecar. Você morreu espiritualmente na hora, separado de Deus. Fisicamente a pessoa está aqui, espiritualmente morta. E nós sabemos que está falando de morte espiritual porque é contrastado com a vida espiritual. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E como eu falei na primeira aula junto com vocês na escola da Bíblia, tem duas palavras gregas para vida. Tem biologia, estudo de vida física, e tem zoe. Zoe é a vida eterna, vida espiritual. Esta é zoe, não é biologia, não é vida física. Então, desde que vida espiritual é contrastada com a morte, sabemos que não é morte física, é morte espiritual. E eu quero
desde que provavelmente não vamos ter tempo para ler Romanos 5 hoje. Romanos 5 tem atrapalhado a vida de muitas pessoas sobre crianças. Eles acham que crianças nascem com pecados por causa de Romanos 5. Volta e leia Romanos 5 e cada vez que encontra a palavra morte e a palavra vida, lembre-se, no contexto de Romanos, é morte espiritual e vida espiritual. Não tem morte física, nem morte vida física relatada no livro de Romanos em nenhum lugar. Então, você pode investigar isso caso que não tivermos tempo no final da aula. Mas, está vendo a progressão acontecendo aqui? Pecou, separado de Deus. Pecou, está morto espiritualmente. Lucas 16, mais uma consequência do pecado. Lucas capítulo 16. Lucas 16 fala de uma pessoa que adiou o arrependimento. Deus chamou para as pessoas se arrepender, parar de pecar, vamos andar no caminho de Deus agora. Mas a pessoa diz, eu não quero, e de repente morreu fisicamente. Ataque cardíaco, atropelado por um ônibus, velhice, vírus, corona, eu não sei, mas alguma coisa matou a pessoa e a pessoa nunca seguiu a Deus. Qual é a consequência agora, depois da morte física? Vamos ler. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Fisicamente morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão, lá no paraíso. O rico também morreu. Fisicamente morreu e foi sepultado no Hades. Agora eu sei que algumas traduções dizem no inferno, mas a palavra inferno em grego é Gehenna. É uma outra palavra. Gehenna é um vale ao lado de Jerusalém. Eu estava lá em fevereiro, vi o Vale de Gehenna, e na época de Jesus, o Vale de Gehenna, onde todo mundo colocou lixo todo dia. Pilhas de lixo, colocou todo o lixo lá e acendia, e aquele lixo queimava dia e noite, tentando eliminar o lixo de Jerusalém. E quando Jesus queria falar sobre o inferno, ele falou sobre, olha em Gehenna, está sempre queimando lá, tem cachorros rosnando lá, e vermes, e é feio lá. Olha no Vale de Gehenna, inferno, onde sempre queima. Este não é inferno ainda. É um lugar que se chama, em grego, Hades. E Hades diz no Hades, onde estava sendo atormentado, tem fogo no Hades também para os desobedientes, até antes do juízo final. Ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele está sofrendo já. Morreu ontem, está sofrendo hoje. Nem ouviu o juízo final. Nem começou o inferno ainda. Ele já está sofrendo o castigo de Deus. 25. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o céu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, mande Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Oh, meus amigos, se os mortos pudessem falar conosco hoje, aquelas que saíram desta vida sem obedecer a Deus, eles iam implorar para você ler a Bíblia e seguir a Deus, porque você não quer ir onde eles estão. Abraão respondeu, 29, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam.
Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés, os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até o próprio Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos em João 11, e os fariseus tentaram matar Lázaro de novo para eliminar a evidência. Triste o coração duro de algumas pessoas. Mas o que é óbvio aqui em Lucas 16? 2 homens morreram fisicamente. Um foi para ficar com Deus, o outro ficou longe de Deus. E aquele que está no tormento, ele está sofrendo, ele sabe quem ele é, ele sabe seu nome, ele sabe o nome de Abraão, ele sabe o nome de Lázaro, totalmente consciente. Ele está no maior tormento e ele quer sair. Abraão diz: não tem saída, não tem segunda chance, é para sempre. Hoje em dia todo mundo está discutindo, minha igreja, sua igreja, esta doutrina, outra igreja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir Jesus Cristo, porque eu quero viver eternamente. Pessoas que evitam fazer o que a Bíblia diz para ouvir tal pastor, ou sei lá quem falar, que é diferente da palavra de Deus, e um dia morrer, ou daqui a 3 bilhões de anos na eternidade, você nunca vai esquecer do que você aprendeu na Bíblia. Você vai, por que eu não fiz? Mas as pessoas como Lázaro, ou qualquer outro que está buscando seguir a Deus, dependente de sua graça e misericórdia, daqui a 3 bilhões, 10 bilhões de anos, lá na eternidade, nós nunca vamos nem esquecer do que passou aqui neste planeta Terra. Nós temos que ter uma perspectiva eterna, ou nós vamos sofrer muito nesta vida. Mas estamos vendo a terceira consequência é para alguém que adiou. Agora, eu quero ler um versículo extra que não está aqui na folha, mas quiser escrever uma coisa extra, abre sua Bíblia para Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vai para a direita no Novo Testamento e logo você vai encontrar Hebreus capítulo 9, 27. Eu quero destacar isso porque muitas pessoas hoje não estão nem esquentando a cabeça com a morte. Se eu falecer, eu já fui em muitos velórios, eles vão acender uma vela, alguém vai orar por mim, alguém vai dar um jeito, eu vou ir para o céu. Não tem dar um jeito. Muito que acontece em velórios hoje não é nem bíblico. Veja o que Hebreus 9, 27 diz. A Bíblia diz isso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Quando você morrer, ninguém vai te tirar. Se você morreu em Cristo, paraíso para sempre. Se você morreu fora de Cristo, castigo eterno no inferno para sempre. Essas são as consequências. Então, eu quero deixar Jesus nos ensinar. Devemos ouvir Jesus na palavra de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Foi mesmo Jesus que falou, Lucas 16, 19 a 31. Agora, vamos progredir para o próximo ponto da lição. Ponto 5. Qual é o plano de Deus para perdoar os nossos pecados? Na simplicidade, veja João 3,16. Vocês têm de cor João 3,16. Mas seria bom só abrir e ler e destacar uma palavra muito importante. Qual é o plano de Deus para nos perdoar? Diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei. Deus enviou Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos oferecer vida eterna. Mas nossa responsabilidade é crer. E nós falamos em João capítulo 1 sobre receber, crer e nascer. Esta palavra crer consta mais de 90 vezes no livro de João. O que significa crer no livro de João? Capítulo 8, 31. Permanecer na palavra. Capítulo 12, 42 e 43. Confessar Jesus sem vergonha. É obedecer Jesus. Crer em Jesus não só é uma crença mental, é uma fé obediente. E nós vamos ver isso de novo daqui a 2 lições, quando nós entramos no livro de Romanos e ver que a palavra fé não é só eu tenho fé, mas uma fé obediente. A gente obedece o que Jesus fala ou nós não temos salvação. Sim, salvo só pela graça. E a fé mediante
a fé obediente. A gente conversa sobre isso. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, porque Pedro, os apóstolos de Cristo, escreveu para várias congregações e ele resumiu o plano de Deus para nos perdoar. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 até 25, lá no final do Novo Testamento, um pouco antes do Apocalipse, você encontra Pedro, João, Judas e Apocalipse. Ok, prontos? 1 Pedro, capítulo 2, 21. Para isso, vocês foram chamados para também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo, presta atenção, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ele fala duas coisas claras aqui. Número 1, Cristo sofreu no lugar de nós. Ele levou nossos pecados no madeiro. Ele nunca pecou. Ele tinha vida. Ele nunca tinha o salário do pecado. Por ele nunca pecar, ele tinha vida. Nós pecamos, nós temos o salário do pecado. O que Cristo fez? Trocou de lugar conosco. Ele sofreu nossa morte e ele entregou a sua vida. Que amor! É isso que Jesus fez. E o que ele está nos chamando a fazer nesta leitura? Andar nos seus passos, morrer para o pecado, seguir a ele, viver diferente. Não é simplesmente Cristo morreu para mim. Eu tenho a responsabilidade de segui-lo e obedecê-lo e imitá-lo nesta vida. Sabe, nós temos ouvido tanto sobre Jesus morrendo na cruz e nós estamos vendo Jesus pendurado numa cruz, no banco, numa escola e no domingo eles falam sobre Jesus morreu e estamos com pressa, tem que ir ao jogo de futebol, vai começar rápido e muitas vezes o povo está no culto, mas não estão nem aí pensando sobre Cristo. Então, tão acostumado a ouvir sobre o que Cristo fez que parece que perde o efeito. E por isso, eu quero falar uma história para você, para chamar nossa atenção. Vocês podem imaginar um ladrão entrando numa casa uma noite, armado, pegando coisas, e o pai de família apareceu na sala, e a criança logo atrás, e o que o pai fez? Ele tentou impedir, e o assassino, o ladrão, matou o pai em sangue frio, pegou as coisas e correu. O policial pegou ele na esquina com os bens, impressões digitais por toda parte. Óbvio, ele é o culpado do assassinato. Ele foi preso, colocado na cadeira, passou pelo tribunal, no fórum, juiz, júri, e ele foi condenado pelo seu crime, seu pecado. E ele foi condenado para morrer na cadeira elétrica. Pode imaginar no dia que ele vai morrer pelo seu crime na cadeira elétrica, sofrer a morte pelo seu pecado. Ele matou, o juiz diz justiça, crime, pagamento, você vai morrer porque você matou. Pode imaginar no dia que ele vai morrer, o filho do pai que foi assassinado entra e ele quer falar com o juiz. Ele diz, juiz, eu não quero que ele morra. Eu quero libertar ele. Eu quero perdoá-lo. Pode libertá-lo? E o juiz diz, não. Justiça tem que acontecer. Se não tiver justiça, se não tem consequência pelo crime, se não tem multa pela a lei quebrada de trânsito, nós vamos ter caos na sociedade, caos no trânsito. Então, justiça, consequência tem que ser aplicada em cada crime. Ele diz, não. O crime tem que ser pago. Então o filho diz, crime tem que ser pago. Que tal o senhor liberta o criminoso e eu vou morrer na cadeira elétrica no lugar do criminoso? Vocês conhecem alguém que faria isso?
é exatamente o que Jesus Cristo fez por você e por mim. Jesus, totalmente inocente, ficou na cruz no meu lugar, no seu lugar, levando nossos pecados. Este é o plano de Deus para nos ajudar. Agora, olhem em Atos 2. Nós temos poucos minutos, vamos ver se a gente termina esta lição. Atos 2, o apóstolo Pedro está pregando no dia de Pentecostes, a primeira vez que vai pregar as boas notícias sobre Cristo. Atos capítulo 2, Pedro vai pregar pela primeira vez. Pessoas vão ouvir, pessoas vão se arrepender, perdoadas. A igreja vai começar em Atos 2. Mas quem é responsável pela morte de Jesus? Pedro vai culpar toda a multidão, inclusive nós hoje em dia. Veja que Pedro pregou em Atos 2, 22 a 24. Ele diz israelitas, está falando com uma multidão, várias pessoas. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmo sabem. Está vendo a multidão? 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Vocês o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte os retivesse. Pedro culpou a multidão inteira. Literalmente só foi preciso 2 ou 3 soldados romanos que pregaram Jesus na cruz, mas Pedro culpou a multidão inteira. Diz vocês. Enquanto ele estava falando vocês, ele tinha 3 dedos apontados para si mesmo também. Como ele podia culpar a multidão inteira, inclusive a nós? Por causa dos nossos pecados. Se você pecou, você é culpado pela morte de Cristo na cruz. Foi seus pecados que pendurou ele lá. Se você nunca pecou, inocente. Tipo as crianças. As crianças não culparam Cristo. Eles não fizeram nada, são inocentes. Mas o dia que alguém pecar, foi como se você tivesse colocado os pregos lá, porque ele foi morto por causa dos nossos pecados. A multidão ouviu tudo isso e viu a resposta deles. Veja em versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Lá ele fez de novo. Vocês crucificaram. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E esta é a grande pergunta hoje: que faremos? Eu quero que vocês escutem o que Pedro falou e compare o que Pedro falou com o que você tem escutado nos diversos grupos religiosos hoje. Os grupos religiosos falam: venha para frente, faz uma oração, aceita Cristo no seu coração. O que Pedro falou? Bem diferente. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro diz que eles devem fazer 2 coisas: arrependimento e batismo. E nós vamos falar sobre batismo e perdão nas próximas lições. Hoje à noite eu quero destacar a palavra arrependimento. O que significa se arrepender? Arrependimento é uma palavra grega que significa mudar sua mente, mudar de direção. Se você está andando nessa direção errada, mentindo e adulterando e fornicando e roubando, seja o que for, arrependimento diz: eu não quero viver mais nessa direção. Eu vou mudar de direção. Eu vou andar na direção de Jesus. Eu vou falar a verdade. Eu vou acertar meu casamento no cartório. Eu vou parar de mentir. Eu vou amar o próximo. Arrependimento. Agora, arrependimento não significa que jamais vai pecar de novo, ou você vai pecar de novo. Vivemos neste carne e osso e às vezes o mundo nos atrai e pecamos, ou precisamos nos arrepender diariamente e constantemente olhar para Cristo.
Em 2 Coríntios, capítulo 7, vamos ver isso. 2 Coríntios 7, 9 até 10. Vamos ver esta leitura e mais uma, e a gente vai encerrar, porque, 10 horas. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Só para entender arrependimento um pouquinho mais. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Paulo falando com a igreja de Corinto, na segunda carta para eles, ainda chamando eles para arrependimento, diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Ele chamou eles para arrependimento na primeira carta, e que bom, ele está parabenizando eles para endireitar a vida. Ele diz: vocês, essa tristeza que passou, levou vocês ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ele descreve 2 tipos de tristeza aqui. Aquelas que foram pegos no pecado, ou eles são tristes por ser pegos, presos. Mas eles não estão arrependidos, só tristes. Arrependimento não é tristeza só. Arrependimento é mudar de direção. Nós temos a diferença nesta leitura, por exemplo, Judas e Pedro. Judas traiu Cristo, Judas se angustiou, triste, mas ele não se arrependeu. Ele desistiu, se enforcou, foi no inferno. Mas Judas, ou Pedro, por outro lado, ele negou Cristo. Mas ele chorou amargamente, se arrependeu, foi restaurado, se tornou um grande apóstolo e pregou o evangelho no próprio dia de Pentecostes, Atos 2. Vamos encerrar com a última leitura hoje. 1 João, capítulo 1, versículos 7 até 9. E a razão que eu quero destacar esta leitura de 1 João é porque eu quero preparar sua vida sobre as próximas lições. 1 João, capítulo 1. Várias pessoas têm aprendido sobre Jesus na cruz e crer nele, arrependimento, estão investigando o que significa batismo, eles querem perdão, querem viver eternamente, mas eles são meio um pé atrás, eles estão com medo de tomar esta decisão de nascer de novo, de tomar essa decisão de reconciliar com Deus, de formar um relacionamento com Deus, e se dedicar a Deus, e seguir nos passos de Cristo, participar na igreja, cantar louvores, tomar a ceia do Senhor e assim por diante. Eles são receosos de tomar uma decisão dessa. E sabe por que eles estão com medo de se comprometer com Cristo? Porque eles têm medo que eles vão pecar novamente. Ué, eu nasci de novo, pequei de novo, o que eu tenho que nascer de novo novamente? E eles não sabem como lidar com isso. Então eu vou ajudar vocês a lidar com isso agora mesmo. Então nós vamos fechar nossa lição hoje à noite. 1 João, capítulo 1, 7 a 9. Nesta leitura de 1 João, o apóstolo João não está escrevendo para pessoas não cristãs. Ele não está ensinando ninguém como se tornar cristão. Ele está ensinando cristãos como continuar cristão. Veja o final do livro primeiro, capítulo 5, 13. Deixe-me dar uma boa notícia para você. Se eu perguntar para você, você está salvo? Talvez você pense, eu não sei. Eu quero te afirmar, eu tenho plena certeza da minha salvação. Se eu cair morto, eu sei onde eu vou passar a eternidade. E eu quero que você tenha a mesma confiança. 1 João 5,13 João diz, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Está vendo? Pedro não está escrevendo para não cristãos, tentando convertê-los. Ele está escrevendo para cristãos que já nasceram de novo, mas pecaram de novo e de novo e de novo. Estão com dúvida, será que eu estou salvo? Ele diz, eu escrevi essas coisas para que vocês possam saber que têm a vida eterna com certeza. Como eles podiam ter esta certeza? Capítulo 1. Capítulo 1, versículos 7 a 9. Ele diz isso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Versículo 8. Se dissermos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele fala claramente para um cristão, você deve andar na luz. E se você procura andar na luz, o sangue de Cristo constantemente lava você. Se você disser, versículo 8, que não tem pecado nenhum, cristão, você é um mentiroso. Todo cristão peca. Não devemos, mas acontece. O que devemos fazer nesta hora? Versículo 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus vai nos lavar constantemente enquanto nós andamos na luz. Veja quem está escrevendo a carta. João, o apóstolo, nesta época, ele é um homem idoso. Ele andou com Cristo por 3 anos quando era jovem. Estamos uns 60 anos mais tarde. Ele deve ter uns 80, 90 anos. E ele diz isso, se andarmos. Está vendo como ele se incluiu na conversa? Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E João diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. João diz, eu pequei também essa semana. Eu não devia, mas aconteceu. Eu vou confessar ao Pai. Foi eu sujei as fraldas. E o Pai vai trocar a fralda e tudo vai ficar bem. Deixe-me desenhar este versículo aqui no quadro branco para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Eu espero que todo mundo está vendo até, para eu verificar isso, eu vou parar de compartilhar esta tela, só para confirmar que vocês estão vendo este quadro branco apropriadamente. Este quadro branco aqui, ele diz aqui em 1 João, eu vou desenhar o que o versículo diz. Ele diz que temos que andar na luz, e se você andar na luz, o sangue de Cristo purifica você de todo o pecado. E aqui fora são as trevas. Espero que todo mundo está vendo isso. E ele diz que eu, cristão, eu vou desenhar eu mesmo, vocês vão me reconhecer magro e careca. Agora, o Alan, novo cristão, nasceu de novo, ele vai seguir a Cristo, arrependido. E ele vai andando. E daqui a pouco, pecou. Mau pensamento, falou o que não devia, fez o que não devia, mentiu, não sei, meia verdade. Ele pecou. O que ele deve fazer? Confessar o pecado. E Deus purifica. O sangue de Cristo é como um limpador de para-brisa. A chuva cai, o sangue de Cristo vai lavando constantemente, sempre puros. Estamos andando pecando e tentando amadurecer. Estou tentando aprender a andar e falar como Cristo eu falo. E alguns dias parece que um pecado atrás do outro. Onde eu estou o tempo todo? Em Cristo, em casa, salvo, porque eu estou tentando andar na luz e Cristo me purifica constantemente. Algumas pessoas pensam nisso. Pequei, estou fora. Tem que arrepender, confessar, dentro. Pequei, fora. Confessei, dentro. E eles acham que é dentro e fora, dentro e fora. Não é dentro e fora, dentro e fora. Está sempre dentro. Pode imaginar você indo para o culto no domingo, dirigindo para o culto, cantando louvores a Deus, e de repente um barbeiro corta você, bate no seu automóvel, você vai girando e xingando, eu vou te pegar, e você bate num poste, morre, e não houve tempo para você confessar seus pecados. Você está em Cristo, perdoado, porque não é dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, é sempre dentro. O sangue, versículo 7 diz, se você está tentando todo dia andar na luz, o sangue de Cristo te purifica todo dia. Agora, eu sei que algumas pessoas dizem, eu não quero mais de Cristo, eles vão cair fora. Cafona, fica na sua, eu não quero mais a igreja. Você está perdido novamente. E até você se retornar, se arrepender, você está fora. Deixe-me dar 2 ilustrações que vão ajudar vocês a compreender isso. Sabe quando uma criança nasce, eles têm 2 alvos: andar e falar.
E eles falham muito, eles blá blá blá, gu gu gu, daqui a pouco falam, mãe, pai, acertei uma. Eles ficam no berço praticando toda noite para acertar pai e mãe no próximo dia. E eles vão aumentando o vocabulário, falhando, mas aprendendo a andar. E um dia eles começam a ficar de pé, tomam um passo e caem. Eles desistem e ficam parados no chão? Não, eles levantam novamente, tomam um passo e caem. Eles não desistem, levantam, tomam um passo e daqui a pouco eles estão andando. Então eles começam a correr e caem de novo. Mas eles não ficam no chão, eles se levantam e eles estão andando, estão correndo e com 15 anos jogando futebol, eles caem de novo. E com 40 anos jogando futebol, eles caem de novo. Ninguém planejou cair, mas caímos. Não fica no chão, levanta-se, tente de novo. E assim é nosso alvo, tentando seguir a Cristo. Nosso alvo todo dia é andar e falar como Jesus. 1 Pedro 2:21, vamos seguir nos passos deles, vamos pegar nossa cruz e imitar Cristo e aprender a falar e andar como Jesus. E às vezes nós vamos falhar. Leia o final de Romanos 7 em casa hoje. O apóstolo Paulo diz, com minha mente eu tento fazer o que está certo, eu acabo falando o que eu odeio. E ele falou sobre sua luta com o pecado. E em capítulo 8 ele diz, graças a Deus estou em Cristo e não há condenação, porque Cristo me lava constantemente. Deixe-me esclarecer a última ilustração para fechar. Obrigado pela paciência. Em alguns minutos extras, porque vocês não têm que ir para casa de carro hoje. Talvez a gente aproveite um pouquinho mais para fechar a lição hoje. Algumas pessoas talvez tirem a conclusão que eu estou dizendo que você pode pecar à vontade e só confessar e tudo bem. Eu não estou falando isso. Pode imaginar alguém pensando assim. Eu vou hoje, vou sair da cama, eu vou roubar Bradesco, mentir para minha esposa, matar o vizinho, adulterar. E hoje à noite eu vou chegar em casa, confessar meus pecados, Deus vai me perdoar e amanhã eu tenho uma nova lista. Eu vou roubar Itaú, eu vou assassinar outro vizinho, eu vou roubar e mentir. Esta pessoa está perdoada por Deus? Não, ele está andando na escuridão, não andando na luz. Sabe o que nós devemos fazer todo dia? Levantar. Bom dia, Deus. Orar. Pensar sobre Deus. Pai, eu quero andar na luz. Eu quero fazer a coisa certa. E vamos andando na luz, buscando viver como Cristo. E algumas vezes somos atacados por tentações, pensamos errado, falhamos. Acontece. Confesse o pecado e Deus te mantém puro. Como eu falei, 1 João não está ensinando você como se tornar cristão. Está mostrando você como ter a coragem de tomar aquele passo, se dedicar a Deus, se reconciliar com Deus no novo nascimento, ser perdoado e ter confiança que Deus vai segurar você pela mão e ajudar você a amadurecer em Cristo. Você vai falhar, mas Cristo vai te ajudar a amadurecer até você é mais e mais na imagem dele. Esta lição tem várias coisas para aprender. Bem no fim da lição, fala sobre isso. Deixe-me só mostrar nosso desafio aqui de volta. Nosso desafio no final da lição é pense, bem aqui no ponto 8, pense sobre a gravidade de seus próprios pecados. Você sabe quais são os seus pecados? Arrependam-se de todos os seus pecados a partir de agora. Não adianta muito continuar estudando a Bíblia. Se você quer continuar, toma uma decisão. Eu não quero andar mais naquela direção. Eu vou andar no caminho de Cristo. E se quiser, continua sua leitura diária no livro de João. Se já terminou João, começa a ler o livro de Atos, porque a partir da semana que vem, nós vamos estudar o livro de Atos. O nosso tempo acabou. Obrigado que eu consegui tomar mais uns 5 minutos do seu tempo para encerrar esta lição. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos reunir terça-feira às 19 horas novamente e dar continuação na próxima lição. Se você me manda um e-mail, eu vou te mandar a lição de hoje à noite. É uma lição extra que não vamos fazer, simplesmente um esboço do livro de João que você pode ler em casa. Me manda o seu e-mail só para eu lembrar de todas as pessoas que querem receber e eu mando para vocês hoje à noite. Eu vou ficar aqui um pouquinho
com o canal aberto. Imagino que alguns de vocês estão prontos para desligar. E fica à vontade de desligar. Que Deus abençoe vocês. Bom descanso. E eu estou orando por vocês. Que Deus te cuida com segurança nessa semana, enquanto passamos mais um pouquinho de isolamento para nossa proteção. Que Deus abençoe todos vocês. E boa noite para vocês. Se quiser, manda uma pergunta, seja o que for, eu vou prestar atenção, que alguém quer ficar um pouquinho mais. Que Deus seja louvado pela aula. E de repente você quer conversar um pouquinho, fica à vontade de ligar seu áudio e a gente faz um de cada vez. Talvez você tenha uma pergunta que quer resolver hoje à noite ainda. Talvez eu possa. Se alguém quer conversar, eu estou vendo o vídeo de alguns, você pode fazer isso, ou só ligar seu áudio, fala seu nome e a gente faz um de cada vez, uma pergunta qualquer, enquanto outros estão desligando, eu fico aqui um pouquinho, é meu prazer. Alguém tem uma pergunta, uma observação, fica à vontade. Eu queria comentar sobre... Ok, deixe-me pegar só eu esqueço o nome aqui, mas eu vou abrir Márcio, tem Márcio aqui. E vamos ver se consegue. Seu áudio está meio distorcido, a gente tenta. Tá normal. Eu queria agradecer pela aula. Alguma coisa está dando errado no áudio. O Márcio, pode me dar um favor, diz que o áudio está dando uma interferência de alguma forma, não sei porquê. Você podia simplesmente bater uma mensagem lá, é possível, no chat. Você entendeu o chat? Lá se você olhar no fundo da tela, você pode ver uma coisa branca diz chat. Eu gostaria de ouvir sua voz, mas por alguma razão está dando uma interferência. Talvez, se você quer guardar um pouquinho mais, a gente vai desligando outros com o tempo. Talvez só você e eu dá para ouvir melhor, eu não sei. Pode ser? Eu tentei ligar seu áudio de novo e mesmo você não falando está dando uma interferência em algum lugar. Deixe-me tentar uma outra pessoa. Mais alguém quer assinar e eu falar seu nome antes de mais alguém. Eu vou desligar os outros e você fala se tem uma pergunta específica que quer fazer. Mais alguém? Luiz Carlos tem uma pergunta lá? Alguém tem pergunta? Eu vou um por um. Luiz Carlos. Que tal Gelson e Ketlan? Que tal Kátia? Kátia ainda está lá? Gostaria de fazer qualquer pergunta? Se você desligar, abrir seu próprio áudio, lá você vai ver um microfone na sua tela. Você pode ligar lá e você mesmo conversar. Algumas pessoas estão saindo porque está na hora, mas eu fico aqui. Quem quiser conversar um pouquinho mais. Mais alguém quer dar uma tentativa? Ou alguém colocou uma pergunta aqui. Ok, Kátia, não tem mais alguém? Você pode comunicar naquela chat, mas talvez seja mais fácil. Se alguém tivesse um pouquinho de interesse, eu podia ler Romanos 5 com vocês. Eu agradecer pela aula de hoje, que eu aprendi muito com essa aula de hoje e fico muito grato por isso. De nada, dá toda a glória a Deus. Obrigado por participar. Eu sou capaz de ensinar hoje. Uau, tem tanta outra coisa que eu gostaria de ensinar. Mas, se vocês tiverem interesse em entender
Salmo 51, um pouquinho mais sobre Davi, diz, eu nasci no pecado. Ele não nasceu com pecado, mas algumas pessoas acham que crianças nascem com pecado por causa de Salmo 51. Sabemos que a Bíblia não se contradiz, e eu posso te mandar um estudo por e-mail. Ou talvez Romanos 5. Algumas pessoas acham que Adão pecou, e Romanos 5 diz, morte passou por todo mundo tem pecado agora. E você tem, só a leitura de Romanos 5, junto durante 5 minutos, nós vamos esclarecer muita coisa. Mas eu posso mandar o estudo para vocês mesmos lerem em casa. Alguém colocou uma pergunta aqui, o que você fala sobre purgatório? Sempre falam na igreja para rezar pelas almas do purgatório. Ok, nós conversamos um pouquinho sobre isso, eu acho que uns 2-3 semanas atrás, mas eu vou repetir. Purgatório é uma palavra que não existe na Bíblia em nenhum lugar. Até, deixe-me falar de onde veio esta ideia de purgatório. Entre os testamentos, você lembra quando eu expliquei que Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, depois, o Velho Testamento e os profetas encerraram com 1º e 2º Crônicas, Ageu, Zacarias, Malaquias. O Velho Testamento encerrou. E ficou 400 anos que Deus não falou nada, até João Batista começou a pregar, e Jesus e o Novo Testamento começou. Durante os 400 anos, quando não tinha profeta nenhum, diz 1 Macabeus 4, e 9, e 12... Nesses 400 anos, o povo judeu escreveu a sua história nesses livros de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruch e outros livros. Dentro dos livros de Macabeus, descreve uma guerra onde a Grécia esmagou Israel, e depois da batalha, os israelitas estão recolhendo os corpos do campo da batalha, e quando pegaram um corpo para levar sepultar, um ídolo caiu do casaco, da armadura do soldado israelita, e eles disseram, nosso irmão morreu idólatra em pecado, que pena, e vamos orar por ele. E por causa desta citação de uma frase de vamos orar por ele, num livro que não é nem inspirado por Deus, num livro histórico, por causa daquela frase, a Igreja Católica bolou esta nova doutrina séculos depois de Cristo e chamou de purgatório. E purgatório eles descrevem como um lugar de castigo onde a pessoa vai para pagar pelos seus próprios pecados. Se você teve poucos pecados, vai queimar no fogo por 2.000 anos. E se teve muitos pecados, queima no fogo por 10.000 anos. E depois que você paga pelos seus próprios pecados, um dia você pode sair de lá e ir para o céu. Purgatório, uma doutrina que a Bíblia não fala em nenhum lugar. E além disso, quem pode pagar pelos seus próprios pecados? E por causa desta doutrina de purgatório, surgiu aquela doutrina de venda de indulgências, onde a Igreja Católica inventou de vender perdão. Se seu filho morreu malandro e vai queimar no purgatório por tantos milhares de anos, ou você pode pagar um preço, dar um terreno, um valor para a igreja, e nós vamos tirar ele do purgatório agora. Por isso que Martinho Lutero saiu da Igreja Católica. Ele diz, eu vou seguir a Bíblia porque a Bíblia não fala nada sobre comprar perdão e nem pagar seus próprios pecados, porque purgatório não existe na Bíblia. Deixa-me ver, que mais aqui? Ok, Kátia diz, oi, Alan, o que você fala sobre a apresentação das crianças na igreja? Em algumas igrejas, ao invés de batizar as crianças, os pais os apresentam a Deus e somente após as crianças crescerem, eles decidirem por si próprios a se batizarem. Ok, olhando na Bíblia, nós vamos conversar sobre isso nas próximas 3 lições. Falando sobre batismo, o que a Bíblia fala sobre batismo? E obviamente as únicas pessoas que foram batizadas na Bíblia são pessoas com idade suficiente para crer e se arrepender. Nós vamos ver, por exemplo, Marcos 16, que diz, Jesus diz, prega o Evangelho, quem crer e for batizado. Então, antes que alguém pode
se batizar, deve ter a própria decisão de crer. O Atos 2:38, que nós lemos agora, o povo diz, o que devemos fazer? Pedro diz, arrependei-vos e ser batizado. Antes de ser batizado, a própria pessoa tem que tomar sua própria decisão de arrependimento. Então, obviamente, batismo é uma decisão de mim, não dos meus pais, de um padre, um líder religioso. O batismo é a minha decisão. E nós vamos observar como ser batizado, por que ser batizado, porque Jesus pediu água e assim por diante nas próximas lições. Mas, sua pergunta sobre apresentar as crianças na igreja. Nós não temos muito exemplo bíblico sobre isso, de apresentar as crianças. Temos o exemplo que lemos hoje à noite, de Mateus 19, quando pais trouxeram suas crianças para Jesus para orar por eles. Esse é um bom exemplo de pais que se importam com suas crianças e querem que Deus abençoe as crianças. Eu acho uma boa ideia a apresentação de crianças. A criança é inocente, puro, não tem pecado. Na congregação onde eu participo, quando um casal nasceu seus bebês e chega no domingo, a gente chama o casal para frente e eles trazem o bebê e nós queremos que a congregação conhece o bebê. Parabenizar o novo casal. E o que acontece na hora? Nós destacamos a importância. Hey, pais, cria seus filhos na instrução e no temor do Senhor, como diz Efésios capítulo 6. Pais, falam sobre Deus quando levantar e quando deitar. Como diz Deuteronômio capítulo 6. Pais, orem para seus filhos. Traz no louvor, leva na aula dominical, lê a Bíblia para eles em casa. Que tal? E a gente faz no domingo. Que tal a gente faz uma oração? E nós pedimos que Deus dá paz, sabedoria para criar este filho. E nós pedimos que Deus abençoe o filho com saúde e que ele se torne um grande servo de Deus. E nós pedimos que, até agradecemos a Deus pela saúde da mãe que deu à luz e a saúde do filho que está bem. E é bom orar pelos filhos e trazê-los a Jesus como fizeram em Mateus 19. Não tem uma doutrina da igreja de apresentar as crianças, mas quando a igreja se reúne, quando alguém está honrado, nós vamos todos regozijar com ele, seja adulto, criança, seja quem for. Espero que respondi a pergunta. Será que tem algo mais? Com certeza, os pais mostram o caminho e o caminho deve andar. Sabe uma coisa interessante sobre crianças nesta hora? E eu falo isso para os pais. Em Gênesis, quando diz que o homem e mulher foram feitos na imagem de Deus, você podia olhar no rosto de Adão e Eva e ver a imagem de Deus, pureza, inocência. Mas sabemos que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a imagem de Deus. E nós estamos tentando ser reconciliados com Deus, perdoado por Deus hoje. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3:18, se nós olharmos para Deus, olharmos na palavra dele, o Espírito Santo vai nos ajudar a ser transformado na imagem de Deus novamente. E nós vamos recuperando a imagem e ser como Cristo hoje, para pessoas ver Jesus em nós. Mas sabe uma coisa sobre crianças? Quando eles nascem, levamos em casa, olhar no rosto deles, na inocência e pureza, você pode ver a imagem de Deus como nós devemos ser. Inocentes, puros, transparentes, sinceras, verdadeiras. Crianças é nosso alvo. Eu escrevi sobre isso no Facebook esses dias. Talvez vocês queiram me acompanhar no Facebook sobre a diferença entre amadurecimento espiritual e amadurecimento físico. Fisicamente, nós amadurecemos para ser independente dos pais. Inicialmente, como neném, somos totalmente dependentes. Os pais têm que dar mamadeira, trocar a fralda, cortar a carne. Mas um dia as crianças dizem, eu quero fazer sozinho. E nós permitimos, porque nós queremos que eles aprendam habilidades, onde eles vão ser independentes um dia, para trabalhar, formar sua própria casa, dirigir seu próprio imóvel e ir embora. Independentes. Mas amadurecimento espiritual é bem diferente. Amadurecimento espiritual não é ser independente, é ser dependente em Deus
totalmente. Nós precisamos deles para salvação, para crescimento espiritual, para nos guiar e cuidar. E o mais dependente, o mais humilde que você é diante de Deus, o mais espiritual você é. Você não quer dizer, eu quero fazer do meu próprio jeito, como Eva fez. Não, fica na sua, eu vou comer o que eu quero. Isso é independência, se chama pecado. Maturidade espiritual é passar tempo com o Pai, totalmente dependente nele. Não sei se mais alguém tem uma pergunta que quer colocar no chat. Bem mais fácil vocês escreverem ou ler do que ligar o áudio. Por alguma razão temos uma interferência em algum lugar. Mais alguém tem uma observação, uma pergunta? Eu não sei se vocês estão totalmente cansados e diz desliga, Alan, ou se vocês gostariam de investigar alguma coisa a mais, mas eu fico aqui um pouquinho mais. Pela aparência temos uns 6 pessoas ainda, mas eu... Alguém gostaria de ler Romanos 5? Ou entender Salmo 51 hoje? Ou se quiser, eu só mando pelo e-mail e a gente vai encerrando. Vocês coloquem um comentário lá no chat e eu deixo vocês decidir para mim. E se eu não ouvir nada em 30 segundos, vou despedir. Todo mundo vai descansar. E vocês, por favor... Peça esses estudos por WhatsApp, e-mail, e eu mando para vocês o áudio de hoje, a folha de hoje, lições sobre Salmo 51 e Romanos 5. Até agora eu não vi mais ninguém entrar no chat, então muito obrigado pela participação. Vocês são demais e eu sinto a falta de contato físico como vocês estão faltando e que Deus nos abençoe, que este isolamento passe rápido para que possamos nos cumprimentar de novo, porque o fato de estar junto, trocando nomes, comendo juntos, conhecendo um outro mais, nós vamos nos tornar grandes amigos, com laços eternos. E este que eu quero ser o amigo de todos vocês e uma hora ou outra a gente vai aproveitar a oportunidade de estar junto. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por participar. Que tal a gente ora e vamos encerrar por hoje. Grande Deus e Pai, Criador do céu e a terra, nós sabemos que o Senhor nos criou, está providenciando tudo que nós necessitamos, quer nos salvar, quer providenciar, quer nos guiar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos ser humildes diante do Senhor, aprender. Obrigado por nos dar a oportunidade hoje de ouvir seus pensamentos, que o Senhor deixou por escrito, autenticado com milagres, para que possamos saber que são verdadeiros. Obrigado por preservar sua Bíblia para que possamos ler hoje na língua portuguesa. Obrigado pela mensagem de Jesus, do seu amor para conosco, pela sua morte. Obrigado pela oportunidade de ter seu Santo Espírito em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor proteja cada aluno e suas famílias deste vírus. Pai, ajude cada aluno a ter paz, graça, misericórdia, sabedoria, força, alegria que vem do Senhor. Obrigado, Pai, por nos amar e nos cuidar. Estamos buscando o Senhor com humildade, sabendo que o Senhor vai sarar esta terra, o Senhor vai restaurar a ordem. E o Senhor vem nos buscar qualquer dia. Pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, não sabemos. Mas nós vamos viver todo dia como se fosse o último, preparado para a sua volta, pois nós queremos viver eternamente. Louvado seja o teu nome, e nós oramos tudo isso em nome do nosso Salvador Jesus, o Rei, também nosso sumo sacerdote. Amém. Uma boa noite para vocês. Eu vou desligar e vocês tenham um bom descanso. Boa noite.